Vamos ver se vai, Caio, porque sinceramente, às vezes, ou eu chamando o pessoal pedindo para entrar, dava muito errado. Vamos ver se dá certo agora, tranquilamente, né? Deixa eu te chamar aqui. Testando. Um, dois, três, testando. Testando. Olha o chamei, entendeu? Apareceu o aviso aqui para mim. Continue sempre, não pôde participar. Entendeu? Justamente pode ser essas coisinhas assim. Que eu já percebi isso dos outros também. Eu entrei lá e botei para participar, só que você fechou a live. Boa noite, Rosa, tudo bem? Seja bem-vinda. A gente está aqui só fazendo um teste para ver se dá certo. Eu consegui chamar o nosso convidado, entendeu? A gente está só fazendo um teste para ver se dá certo ou não. Mas aí a gente começa às 9 horas mesmo. Boa noite. Pronto. Agora foi, hein? Agora foi. E agora foi graças a Deus. Porque dessa vez eu estou conseguindo, né, ver você e tal. Consegue me escutar? Consigo sim, você me ouve? Consigo ouvir também. Pessoal, vocês que estão entrando aqui, vocês que estão entrando, vocês conseguem nos ver e nos ouvir tranquilamente? Vamos ver aí nos comentários. Porque, por exemplo, cara, pronto, no meu pessoal, eu fiz live essa semana, por este mesmo celular, por exemplo, que eu estou falando com você agora, mas aí, tipo, na que eu fiz terça-feira, com uma psicóloga nesse caso, aconteceu que ela deu um pano primeiro, mas eu percebi que ela conseguiu entrar, a gente teve que reiniciar a live, mas deu certo. Mas aí nem eu a via, nem ela me via. Mas quem estava online nos via. E quando ela ficou salva, a live, depois que a gente assiste a live, está lá, nós dois, por exemplo. Para você ter uma ideia, aqui por exemplo, o último convidado que eu trouxe para cá foi um rapaz chamado Jonathan Augusto, daqui de João Pessoa, para falarmos sobre 10 datas inesquecíveis para um católico, por exemplo. E aconteceu exatamente isso. Se eu não estiver enganado, eu acho que uma live das duas deu certo, a outra deu errado, não ficou aparecendo. Às vezes Trouxe Arthur aqui. O Instagram dá esses problemas técnicos, né? Aham. Pronto, acabei de citar o seu nome, Arthur, justamente. Acabei de citar o seu nome, eu citar você como Arthur exemplo. Jordan está aqui, né? Seja bem-vindo, Exatamente. Arthur. Pronto, eu fiz uma live com o Arthur sobre ecumenismo na perspectiva católica. Na realidade, para você ter uma ideia, seja bem-vindo, Arthur. Acabei de dizer seu nome agora mesmo. Mas é Eu o que foi, estava com o livro aconteceu. dele aqui. Não, também tem um das 95 teses. Também achei. Aham, Me muito lembro que bom. me lembro que na escola eu nunca aprendi quais eram as 95 teses. Aprendi no livro dele quais eram as 95 teses.
Eu E passei a vida quais eram inteira no realmente protestantismo, só fui ler 95 teses depois que me tornei católico. Não, eu sei que foi muito curioso. Aí, aí fiz com o Arthur, por exemplo, só que aí a gente tentou, não entrou pelo do centro, a gente teve que fazer pelo dele. A gente fez pelo dele e ele que chamou a página do centro. Aí veio dar certo, na realidade. Mas mesmo assim, por exemplo, o pessoal nos via, só que eu não via. Não me recordo se ele conseguia me ver agora. Acho que ele conseguia me ver, mas eu não via. Então, seja nesse do centro, seja até mesmo no meu pessoal, por exemplo, teve essas frescuras, esses bugzinhos do Instagram chato na realidade. Mas, graças a Deus, né, deu certo. E bem na hora, graças a Deus. Então, até não vou nem voltar para tentar fazer novamente. Deixa assim, que é mais seguro, porque tá dando certo, graças a Deus. Tudo bem, cara, como você está? Fico feliz que tenha conseguido, que não teve outro compromisso hoje, deu para fazer, graças a Deus. Tudo bem, meu amigo, tá tudo certo, graças a Deus. Eu vou pedir pra galera aí que estiver assistindo, mandar pros amigos. A gente vai falar sobre um tema muito importante hoje, que é o tradicionalismo e a Igreja Católica, né? Continuismo, Concílio Vaticano II, enfim. Então, quem quiser fazer perguntas também, né, vai ter algumas perguntas que já foram selecionadas, né? Então, eu tô lisonjeado de estar participando dessa live aqui. Agradeço muito, tá, pelo convite e vamos nessa. Com a graça de Deus. Reforço aqui o convite do Caio, pessoal. Vá curtindo, vá compartilhando essa live nesse sábado à noite. Vá enviando para os seus amigos, vá seguindo o Caio se você ainda não segue, vá seguindo aqui o centro também, nesse caso, se você ainda não segue. E vamos juntos aprender. Vamos juntos. Eu achei muito curioso quando eu pensei nessa live, na realidade, e eu já achei muito bacana quando eu encontrei o Caio, nesse caso. Boa pergunta, Vitor. Eu achei muito bacana quando eu encontrei o Caio, na realidade, pela página do professor Everton. Né? Eu até sugiro a vocês, sigam o professor Everton Ribeiro também. Foi pela página do professor Everton que eu tive acesso à página do Caio e achei muito bacana, porque embora não seja minha área, vamos dizer assim, todo mundo tem aquela área de interesse, especialmente quando a gente aprendeu a fazer universidade, né? Tem que fazer uma área que a gente tem mais interesse em alguma coisa, aí a gente aprende nisso. Não, acabou não sendo muito minha área de interesse essa separação e tal. Mas de uns tempos para cá, venhamos e convenhamos, especialmente, digamos que há 2 semanas, né, caiu uma, vamos dizer assim, para aliás, para vocês terem uma ideia, você que vai assistir essa live depois. E, gente, a proposta dessa live não foi indireta, eu prometo a vocês, não foi indireta, não foi nada, minha gente. A ideia dessa live ela já existia, na realidade, já tinha falado com o Caio há um bom tempo, na realidade, que eu já queria ter feito essa live no fundo, no fundo. A questão é que, como eu também, devido ao meu trabalho e também as ocupações dele, a gente não conseguiu achar um horário bacana. Mas aí, graças a Deus, deu para fazer hoje. Não sei se a palavra seria uma pena ou não, no meio desse turbilhão de coisas que eu não sei se, eu não sei como é que você olha, cara, mas eu acho que pelo menos pelas pessoas que eu sigo, vejo aqui e tal, até parece que diminuiu um pouco mais o conflito daquela situação lá na realidade. Mas, tipo, minha gente, prometo a vocês, não era, o objetivo dessa live já estava marcada na realidade para tratarmos realmente dessa questão, que é o que nós vamos conversar, né? Nem tradicionalistas, nem modernistas, mas católicos, né? mas, mas a Só proposta, para. Né? só para ajudar a enfeitar o ambiente. Mas a proposta, minha gente, na realidade já estava em pé. Não foi para aproveitar essa onda, não, no fundo, no fundo. Infelizmente, aconteceu, né? Infelizmente, acabou-se acontecendo a oportunidade e nisso estamos aqui. Porque eu me lembro que até mesmo algumas pessoas já chegavam a me perguntar mesmo, e eu cheguei até a conviver. Cara, para você ter uma ideia, meu último afiliado de Crisma, por exemplo, esse Crisma ano passado, eu tenho esse centro de estudos, né? O Santo Antônio. Aliás, você que está chegando aqui agora, né? Deixa eu ver se a gente já pode começar ou não. Pronto, um minutinho para a gente começar, pessoal, 9 horas. Então, por exemplo, me chamo Juscelino, minha gente, sou responsável pelo Centro Santo Antônio, São José, e aí eu tenho um afilhado, cara, de Crisma, do ano passado. Ele é um adulto, né? Ele teve a sua experiência, não me recordo se é agnóstico, ateu e tal, e aí conheceu a igreja, conheceu a fé, teve sua experiência e tal. Mas justamente no ano passado, que foi quando ele viveu tudo isso, eu tinha percebido uma certa foto dele no Instagram dele, aí ele estava fazendo a catequese de adultos,
aqui na minha paróquia, junto com um amigo dele. Aí, num breve dia que eu fui dar uma catequese, que me chamaram para ministrar um encontro, eu conversei com um amigo dele, e o amigo dele me disse que Juscelino, ele está realmente colocando com minhas palavras, né, se embeirando ao caminho do tradicionalismo. E eu já tinha achado isso muito estranho na realidade, né? Mas tudo bem. Graças a Deus. Então eu tive esse contato pessoal com uma pessoa assim, entre outros casos que eu já tinha escutado por aqui. Mas aí, graças a Deus, ele terminou o crisma dele e, pelo visto, não embeirou-se por esse caminho, na realidade. Não embeirou-se por esse caminhar. É uma pena, porque, pelo que eu acompanho nos status dele e companhia, é um daqueles que, não sei se é a realidade que acontece por aí também na sua região, cara, se crismaram e pegaram o beco da igreja. Né? Desapareceram, por exemplo, na realidade. Isso acontece no mundo inteiro, né? O Papa Francisco, inclusive, falou sobre isso. Antes de falecer, ele falou que o sacramento da crisma não deve ser um sacramento de despedida, né? Porque as pessoas se crismam e dá tchau para a igreja, né? Exatamente. Aí, hoje eu vejo ele muito envolvido com uma pastoral universitária que tem aqui na diocese. Por exemplo, você que está entrando aqui agora, por exemplo, eu falo de Solânia, Paraíba, diocese de Guarabira, nesse caso. E aí percebi que ele tem esse envolvimento. Bem, em algumas coisas eu percebi esse envolvimento dele e tal, mas, tipo, eu percebi que ele teve essa nuance. E até o professor que vai vir dar aula aqui no centro amanhã, por exemplo, Paulo, ele até conversava muito há um tempo atrás, quando ele percebia também essa puxada do meu outro afilhado, ele falava que ele percebia como algumas pessoas podem tender a ter essa puxada para entrar por esse caminho quando estão começando agora na igreja, quando são neoconvertidos, digamos assim, né, que isso acontece. Mas aí eu vou deixar que explique melhor seja você, né? Então, mais uma vez, minha gente, boa noite, né? 9-2. Você que está aqui conosco e já acompanha esse bate-papo aqui, espero que você esteja conseguindo nos ver e nos ouvir, né? Vá lembrando, vá curtindo, vá compartilhando essa live, nesse caso. Você pode deixar seus comentários e suas dúvidas aqui, que eu vou vendo, o Caio vai vendo, a gente vai tentando responder na medida do possível. Seja muito bem-vindo para estar conosco nessa noite, onde nós vamos conversar justamente sobre isso. Que é até é praticamente o nome que está lá na bio do continuismo, né? Nem tradicionalistas, nem modernistas, mas católicos, né? Praticamente, na realidade. Sejam todos bem-vindos, sigam aqui a página do centro, sigam o Caio também, na realidade. E aí, antes de passar as palavras iniciais para o Caio, né? Vamos fazer uma breve oração, entregando a Nossa Senhora tudo aquilo que nós vamos conversar, para que o melhor aconteça dentro da vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações, para que para vós comece e para vós termine, daquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caio, meu querido, passo a palavra para você, nesse caso, né? Nos fale aí um pouco de quem é Caio Batista, né? Nesse caso. E ao passo que se nos apresenta, né? Fala suas palavras de boas-vindas para o pessoal. Obrigado, meu querido, pelo convite, né? Mais uma vez. Eu sou um ex-protestante, né? Sou aqui do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, da Diocese de Nova Friburgo. Inclusive uma diocese que tem alguns movimentos tradicionalistas, alguns não, tem um, né, pelo menos, que é o Mosteiro de Santa Cruz da Resistência, né? Está localizado na minha diocese. Vou descobrir isso, que era da Resistência, um pouco depois, mas eu acho que é providenciar um pouco do trabalho que Deus tem levantado para que eu faça, e aqui também tem muito, muito problema envolvendo isso, né? Eu sou ex-protestante, sou converso à fé católica tem um tempo, uns 4 anos. Eu vim de berço evangélico, né? Por parte da minha família tem uma parte católica e uma parte protestante. Fui criado mais pela parte protestante. Me converti na época ali da pandemia, né? Ainda. Era presbiteriano, cheguei a ser diácono na Igreja Presbiteriana do Brasil. E o meu testemunho de conversão ele viralizou na internet na época, saiu em sites nacionais e internacionais,
Eu fiz um programa de entrevista também com o Eduardo Faria, né, na TV Evangelizar, onde ele me entrevistou. É um grande amigo meu, conheço desde antes da fama. Quando ele tinha acabado de se converter, eu ainda não tinha me convertido, quando a conversão dele ficou pública, né? E aí foi nessa época que eu o conheci. Ou seja, eu tive uma longa experiência dentro do protestantismo. Me converti à fé católica, né? Fui catequista na paróquia já. Eu dediquei a maior parte do meu trabalho, do meu apostolado até hoje, a acompanhamento de ex-protestantes. Acompanhei muitos ex-protestantes, inclusive pastores que se tornaram católicos, né? E faço parte também do apostolado Cardeal Newman, do padre Jefferson Alves, inclusive foi o padre que me casou. Então, o meu apostolado sempre teve esse foco, né, de lidar com os protestantes. Só que sempre foi um apostolado muito privado, de conversa mesmo, e acompanhamento pessoal, né, pessoa por pessoa, nunca foi algo muito público, né. Só que de uns tempos para cá, eu tenho me dedicado ao estudo do tradicionalismo. O tradicionalismo despertou um pouco a minha curiosidade, exatamente por ser muito próximo do protestantismo, na sua essência de revolta contra a autoridade, né, de desobediência e tudo isso que nós já estamos vendo nessas semanas. E quando eu me converti do protestantismo para o catolicismo, eu sempre tive muito certo na minha mente que esse posicionamento não era correto, né? Porque se para ser católico sem estar em submissão ao Papa, melhor ser protestante. E aí, vendo os últimos acontecimentos e um crescimento, né, da vertente tradicionalista, eu tive a vontade, né, de fazer algo que pudesse ajudar as pessoas a não se aproximarem dessa ideologia. E aí, despretensiosamente, eu tive a ideia de criar um perfil no Instagram, tive a ideia do nome assim também despretensiosamente, né, botei continuismo de sempre, para ser mesmo uma ironia, um termo, né? Eles usam o catecismo de sempre, a missa de sempre, né? Tudo de sempre. E aí tem 3 meses, né? Faz amanhã, hoje ou amanhã, 3 meses que eu criei o meu perfil. Em 3 meses nós estamos batendo 3.000 seguidores. Então, 1.000 seguidores por mês, mais ou menos, que nós temos crescendo aí. E o perfil tem tido uma visibilidade grande, o material tem sido muito bem consumido. Nós temos um perfil também um canal no YouTube, onde postamos também vídeos. Ou seja, a gente tem recebido também dentro desse apostolado milhares de testemunhos de pessoas que ou estavam no tradicionalismo e saíram, ou estavam prestes a entrar e deixaram de entrar exatamente por causa do nosso trabalho. Nós temos no nosso perfil um destaque chamado de testemunhos, onde você pode ler lá milhares de testemunhos a esse respeito. Basicamente, esse é o resumo da minha história e do meu apostolado. E realmente eu paro para ver quando você posta os depoimentos nesse caso, né, do pessoal, muito interessantes. E eu achei muito bacana o vídeo eu não sei falar muito bem, aquele do Fidelity Súplicas. O Fidelity é Súplicas. Que você postou, na realidade, eu parei para assistir. Eu achei até que o documento era muito grande. Eu não li o documento, na realidade, desde que saiu, eu não cheguei a ler o documento. Mas eu achei que o documento era muito grande. Mas se ele é realmente do início, como você fez ali na realidade, como você mostrou ali na realidade aquilo ali, foi realmente, pelo menos para mim, que não tinha conhecimento de nada, só estava o povo ficar brigando, dando chilique de um lado para o outro, né? Mas a explicação que você fez dele, na realidade, ponto por ponto, explicando bem direitinho, eu achei maravilhoso. Muito, estou devendo ainda assistir os outros, por exemplo, na que você já fez. Mas o do Fiducia Súplicas eu achei maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Para abrir uma aspas, um parênteses aqui, né? Quero agradecer o seu depoimento. É um documento muito polêmico que até pessoas que não são tradicionalistas tiveram muita dificuldade exatamente pela falta de informação ou pela desinformação que até alguns sites católicos espalharam sobre esse documento. Quem ainda não assistiu a live, né, o vídeo sobre Fiducia Supplicans, entra lá no meu perfil, no meu canal no Instagram, do YouTube e ache lá o vídeo, tá entre os nossos vídeos publicados e vale muito a pena assistir
muita gente já mudou de ideia, né, sobre o documento depois de assistir. Pode prosseguir. Não, eu achei muito bacana. Aproveitando uma outra coisa que eu achei muito bacana que você fez esses dias foi vou tentar não citar nome, a correção de certa pessoa que fez uma certa publicação sobre os meios de salvação, que você foi muito bacana, né, ao pegar e dizer que a pessoa só esqueceu tal parte, por exemplo, na realidade da citação. Então, eu achei isso muito bacana também na realidade. Então, tipo, você que está chegando aqui agora, lembre, né? Vá curtindo essa live, vá compartilhando ela, siga aqui o centro, siga o Caio também, ok? E pode deixar suas perguntas aqui que eu estou acompanhando também nos comentários. E pronto, afinal de contas, Caio, então, quem é, vamos dizer assim, né? O que é ou quem é que a gente pode chamar de um tradicionalista e de um modernista, né? Que às vezes a gente pode pensar que são os extremos da história, na realidade. Quais são as características? Quem é que a gente pode dizer que há? Um tradicionalista é uma pessoa assim, 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 e um modernista é uma pessoa que é assim, assim, assado. Afinal, nem, com o termo da live, né? Até esqueci de colocar o título. Afinal, nem tradicionalistas, nem modernistas. Quem é cada um desses? Passo a palavra para você e pode ir. Bom, o modernismo, ele surgiu, não é que ele surgiu primeiro, né? O tradicionalismo sempre existiu na história da igreja, de certa forma, em alguns eventos, mas vamos falar do modernismo primeiro, né? O modernismo é uma ideia distorcida, né, de interpretação da doutrina católica. O modernismo é um tipo de filosofia que entende que a doutrina ela pode evoluir conforme o tempo e se adaptar no sentido ruim mesmo da palavra, se adaptar no sentido de mudança. Ou seja, ela pode se renovar completamente. Então, se uma coisa era pecado até ontem, a partir da manhã pode não ser mais, né? Se uma coisa era moralmente errada, a partir da manhã pode ser aceitável. Relativiza as doutrinas, principalmente a moral, relativiza os dogmas. O modernismo trouxe uma ideia de ecumenismo relativista, que o próprio Conselho Vaticano II condena, chamado de irenismo, aquela ideia que todas as religiões são boas, ou são iguais, ou estão no mesmo nível, né? E que não busca a conversão dos que estão fora, mas um diálogo pelo diálogo, simplesmente uma convivência sem compromisso com a verdade. O modernismo é isso. O modernismo é interpretar a doutrina à luz de uma cultura que passa, né? À luz de uma filosofia mundana e que coloca a vontade do homem no centro, né, e tira a vontade de Deus. O modernismo é isso. É relativizar a doutrina, a fé, a moral. O modernismo pode ser muito bem apontado hoje em dia pela teologia da libertação, por exemplo, marxista, né? Nós temos a teologia da libertação católica, né? Que São João Paulo II fala que é algo bom, que é a opção pelos pobres, né? Algo totalmente cristão. Mas a teologia da libertação marxista, né? Tem aí seus principais expoentes no Brasil bem conhecidos. Essa teologia da libertação é uma forma de modernismo, porque visa destruir a moralidade, né, tirar a doutrina moral, relativizar a fé, a doutrina, os costumes e enxergar o mundo através de uma perspectiva marxista, de lutas de classes, etc. O modernismo ele pode tomar diversas formas, né? Algumas mais graves, outras mais leves, mas ele está espalhado, né, em algumas vertentes pelo mundo afora aí. Alguns são mais evidentes, outros menos. Mas nós conseguimos identificar, né, por alguns sinais, por algumas falas, alguns discursos que alguns sacerdotes apresentam. O tradicionalismo, em contrapartida, é meio que o extremo oposto. É o que eu vou usar aqui as palavras do padre Paulo Ricardo, né? O modernismo liberal quer mudar tudo a todo tempo. Uma metamorfose ambulante. Tudo muda. O tradicionalismo já é rígido demais, ele é rigorista. Ou seja, ele não quer que nada mude. Só que a fé católica ela é um meio termo. Ela tem coisas imutáveis, mas ela tem coisas que são mutáveis, que podem mudar, que podem se atualizar.
o tradicionalismo, ele usa uma falsa argumentação de acusar o Concílio Vaticano II, de acusar os papas posteriores de serem modernistas, de terem essa relativização da doutrina e da moral que a Igreja sempre defendeu. Por isso que eles usam muito a palavra sempre, né? A missa de sempre, o catecismo de sempre, a moral de sempre, tudo de sempre. Eles acham que depois do concílio as coisas se modernizaram a tal ponto que os papas acabaram negando a própria fé, muitas das vezes ensinando o erro a toda a Igreja. Isso é um outro erro, né? Que está disfarçado, né, com uma roupa muito bonita. Porque o tradicionalismo ele é muito mais atraente entre os jovens do que o modernismo. Porque se você ver pela própria fala do Frei Beto a respeito da teologia da libertação, ele vai dizer que a teologia da libertação hoje em dia só tem cabeça branca, só tem velho. Porque os padres e os bispos do passado, que foram criados e educados dentro desse contexto de teologia da libertação, já estão ficando velhos, os jovens não estão mais aderindo a ela, né? Só que os jovens têm uma outra tentação agora. Os jovens, eles têm uma inclinação ao tradicionalismo. Porque os jovens hoje em dia... Oi? Nunca tinha pensado, nunca tinha parado para perceber realmente esse contraponto interessante. Realmente, nunca tinha me vindo na mente. Isso é interessante. Os jovens hoje em dia, eles tendem a ser mais conservadores. Existe um movimento mundial de conservadorismo, tanto dentro da política quanto dentro da religião, e hoje em dia é muito atrativo para os jovens, porque os jovens estão cansados desse negócio de ideologias, tanto no campo da moral, na política, social, e que tentam destruir os valores da família, os valores da religião, os valores da pátria. Tudo isso, né, que tem acontecido a nível mundial, dessas ideologias impregnando muitos países, muitas culturas, né, as ideologias sexistas, por exemplo, tudo isso tem feito com que os jovens busquem algo que seja mais sólido, em todos os âmbitos. E aí, o que acontece é que, como os padres antigos, os padres da época do concílio, né, muitos bispos, sacerdotes dessa época, tiveram sim, isso é inegável, não por causa do concílio, mas por causa até de antes do concílio, porque o modernismo ele já é combatido por São Pio X, né? Ele vem antes do concílio, tiveram uma formação mais modernista. Existem muitos padres e bispos nessa época que tinham uma formação mais modernista. Ou seja, o que acontece é que o clero, por ser pessoas mais velhas, estão mais inclinadas, em determinados aspectos, ao modernismo, como eu falo, em graus diversos, né? Os jovens já mais ao conservadorismo. Só que a igreja ela não é baseada em opinião de padre ou de bispo. A igreja é um magistério vivo. Então o que acontece é que essas pessoas olham esses padres, esses bispos fazendo besteiras, né, interpretando o concílio de forma liberal, e acabam atribuindo ao concílio e aos papas a culpa disso, achando que isso veio dentro da igreja por causa do concílio, sendo que isso é anterior. O modernismo é anterior ao concílio. O concílio, infelizmente, vamos dizer assim, aconteceu numa época não muito boa. Foi na época exatamente que deveria acontecer, né? Porque foi necessário que o concílio acontecesse nessa época, por providência de Deus, ele abordou pontos que é necessário para o nosso mundo atualmente. Só que, contrastando com isso, aconteceu que ele foi usado como meio ideológico para propagar o erro. Não que ele propague, mas foi usado para isso. Em contrapartida, como resposta a isso, esses mais jovens, né, que hoje são intitulados tradicionalistas, né, que vieram dessa nova geração, acabam olhando o movimento fundado por Dom Lefebvre, que foi um bispo dissidente, que inclusive participou do concílio, aprovou o concílio e depois se arrependeu. Ele fundou esse movimento querendo rejeitar o concílio, rejeitar as reformas que vieram após o concílio, acusando o concílio de modernismo.
E essa narrativa é uma narrativa muito atraente por usar palavras, né, e por usar conceitos mais tradicionais, mais conservadores, usando a questão da liturgia, que a liturgia da missa antiga é muito bela, usando a questão das falas e das condenações dos papas anteriores contra os erros, né? Ou seja, é um movimento conservador, de certa forma, porém numa dose errada. Só que ele, por ser conservador e supostamente lutar contra esses erros, se torna atrativo. Só que o erro do tradicionalismo é exatamente combater um erro evidente e que existe. Porém, esse erro é combatido pelos meios errados e esse erro é combatido contra as pessoas erradas. Se fosse meramente um combate ao modernismo, estaria ótimo. Mas é um combate ao modernismo, na verdade, falsamente falando, porque acaba sendo um combate à igreja, um combate à hierarquia, um combate à autoridade do Santo Padre Papa, de um concílio ecumênico, com a desculpa e justificativa de estar querendo sanar um erro. Que, na verdade, esse erro não está necessariamente ali. É um erro de objeto. O erro do modernismo não está no concílio ou no Papa, mas está em pessoas que se utilizam dele. Em contrapartida a esses dois erros, né? Porque tanto os modernistas quanto os tradicionalistas eles têm uma coisa em comum, que é o quê? É a hermenêutica da ruptura. Enquanto os modernistas usam o concílio para romper com o que veio antes, os tradicionalistas usam o que veio antes para romper com o concílio. Por isso que eles são os extremos, né? Então, os dois grupos são rupturistas. Os modernistas interpretam o concílio. Pode falar. Eu ia, quando você começou a falar do Gil, eu me lembrei, né, da bendita hermenêutica da continuidade e hermenêutica da ruptura. Eu até queria que você comentasse, você já está comentando. Pronto. Isso, eu vou chegar nessa também. Então, o que acontece? O que acontece é que, por haver essa visão rupturista, a ruptura está errada de qualquer forma, seja da esquerda ou da direita. Né? A ruptura está errada. Porque a igreja é uma continuidade. A igreja, como o próprio diz o catecismo, né, é a continuação da encarnação de Cristo na Terra. A igreja é o corpo de Cristo. Então, se a gente disser que a igreja ela rompeu ou com o que veio antes, né, ou com o que veio depois, se a gente divide a igreja em duas épocas, uma igreja do passado e uma igreja do presente, essa ruptura ela é um erro. Porque a gente está dizendo que Cristo era um antes e agora Cristo é outro. Então a igreja ela não subsistiu, ela foi destruída, as portas do inferno prevaleceram. As duas hermenêuticas levam necessariamente a uma interpretação de que a igreja acabou. Porque os modernistas vão dizer a igreja do passado era ruim. Bom, agora é a igreja do Concílio Vaticano II. O concílio trouxe novos ares para a igreja. O concílio está certo. A igreja agora é uma igreja conciliar. E o que veio antes a gente tem que rejeitar. É uma ruptura. Os tradicionalistas vão dizer o passado era bom. O presente que é ruim. Então o concílio trouxe tudo isso que é de ruim. Temos que rejeitar o concílio e abraçar o passado. A ruptura só muda de ótica, mas é a mesma coisa. Qual é a visão católica proposta pelo Papa Bento XVI? Que é sempre meio termo, né? A igreja, você pode perceber que em todos os concílios ecumênicos, em todos os rachas e divisões, ela sempre adotou uma postura equilibrada. Ela nunca ficou nos extremos, né? Tinha lá aqueles que diziam que Jesus era mais Deus do que homem, outros diziam que Jesus era mais homem do que Deus. A igreja fala o quê? Jesus é homem e Deus 100% homem, 100% Deus. Alguns diziam que Jesus só tinha uma vontade divina. Outros diziam que Jesus só tinha a vontade humana. A igreja diz o quê? Jesus tem duas vontades, divina e humana. Os hereges costumam usar pontos de doutrina
que não são necessariamente conflitantes, mas que há uma aparência de contradição, e eles escolhem um lado ou outro. Esse é o erro dos hereges. Os hereges olham, olha, parece que isso daqui não se encaixa com isso daqui. Então eu vou escolher um lado. Aí tem um grupo que escolhe um lado B, outro grupo que escolhe um lado A, e fica nesse cabo de guerra. A igreja não tem extremos, não tem ideologia, não tem lado B, lado A. A igreja está na verdade. Então, existem verdades que parecem conflitantes, mas elas estão em harmonia. Jesus é 100% Deus e 100% homem. É impossível entender isso, mas isso é uma verdade de fé. E a igreja não negou essa verdade por causa da dificuldade. E, de certa forma, também, o que existe de erro nessas ideologias, tanto o modernismo quanto o tradicionalismo, é essa escolha, né? A heresia vem dessa palavra escolha. Você escolhe algo em detrimento de outro. Então, os modernistas escolhem a novidade e rejeitam a antiguidade. Os tradicionalistas escolhem a antiguidade e rejeitam a modernidade. Sendo que a igreja, ela é, ao mesmo tempo conserva, então a igreja ela é conservadora no sentido de conservar o que sempre ensinou, o depósito da fé, da tradição, a igreja conserva, ao mesmo tempo que ela também se abre à novidade no bom sentido, de atualização. A igreja ela tem 2000 anos de história. É impossível você olhar para a igreja do primeiro século e achar que ela vai ter a mesma pastoral, a mesma disciplina, a mesma forma de agir que a igreja da Idade Média. Que a igreja, por exemplo, da era contemporânea. Então, a igreja é a mesma. Tem algo que se conserva, mas tem algo que se atualiza, que é a forma de lidar com os problemas da sociedade, porque a igreja é viva e está inserida na história. Então, o continuismo é exatamente esse ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio que vai olhar para o concílio e vai dizer, olha, o concílio não ensina nada de novo em questão de doutrina, então nós devemos olhar para o concílio à luz de tudo que veio antes, que foi ensinado pela igreja, de toda a tradição bimilenar, e devemos interpretá-lo à luz disso. E as coisas novas que o concílio propõe devem estar dentro dos limites que a fé e a moral impõem. Então, o próprio concílio já dá algumas diretrizes. Já deixa claro que ele é uma continuidade do que veio antes, só que lidando agora com novos problemas. Então, as reformas, tanto a reforma litúrgica, né, que aconteceu, devem ser abraçadas porque são reformas necessárias que a igreja julgou conveniente. Mas, ao mesmo tempo, a essência da igreja permanece, a tradição, tudo aquilo que deve ser conservado. Então, o concílio não é para mudar, alterar ou renovar a doutrina, evoluir e transformar aquilo em outra coisa. Mas o concílio é para a gente entender o que é a doutrina católica, que veio sempre, desde a época dos apóstolos até hoje, que é contínua, conservá-la e aplicar essas realidades aos problemas do mundo moderno, sem abrir mão de uma coisa nem de outra. Então nós estamos com o concílio porque é o magistério supremo da igreja, mas ao mesmo tempo nós estamos com o que veio antes. São coisas que devemos conciliar, é uma continuidade, não uma ruptura. A Azevedo, quando ela escreveu Desenvolvimento Orgânico, eu me lembrei, porque eu escrevi abaixo, eu me lembrei que eu estava terminando de ler, eu estava preparando uma formação sobre tipo, a história da missa, e eu me lembro que Padre Paulo, no curso sobre liturgia, acho que é o curso da Batalha dos Missais, se eu não me engano, Padre Paulo ele fala muito sobre isso, que o missal foi sendo feito, foi se desenvolvendo, melhor dizendo, né, de maneira orgânica. E aí, quando você dizia aí, por exemplo, me lembrava, quando você falava sobre, acho que foi comparando com o passar do tempo, que lá no primeiro século não era da média não é a de hoje, justamente porque eu me lembrava disso. Ah, obrigado, Tiago. Então era Tiago seu nome, valeu. Obrigado, Tiago. Que eu me lembrava justamente disso. Ele dizia que, justamente, a liturgia, de maneira orgânica, ela foi se desenvolvendo e percebendo algumas coisas que foram sendo acrescentadas, por exemplo, foi justamente para ir percebendo como muitas vezes, por exemplo, era para se
mostrar o repúdio a algumas heresias, por exemplo, e aí foi se desenvolvendo justamente de maneira natural, vamos dizer assim, não foi uma confecção artificial. Obrigado, Tiago, por ter esclarecido que seu nome é Tiago, né? E siga-nos, se ainda não me segue. Sejam bem-vindos a todos que estão por aqui também, tá, pessoal? Vão curtindo, vão compartilhando essa live, vá seguindo o Centro e o Caio. Pode continuar, Caio. Então, sobre essa parte, eu, né, achei que é tudo, né? Tem alguma pergunta nova aí? Mais alguma questão? Se alguém tem alguma pergunta ou não, porque senão já posso ir passando para algumas que a gente conseguiu selecionar, das que eu deixei na caixinha de perguntas, né? Da outra vez. Caso alguém tenha alguma pergunta, vá colocando aí que eu vou fazendo uma das que a gente conseguiu selecionar. Tem Caio. um botãozinho aqui embaixo também, com um ponto de interrogação, que é para botar perguntas, quem quiser. Tá? Não sei se está Realmente. na tela, né? Mas para a gente está aqui embaixo. Está aqui embaixo para a gente. Pronto, caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal, um comentário, né? João Carlos, que está aqui conosco, Letícia e Tiago, desde o início, né? Podem colocar aí nos comentários. E aí, uma das perguntas que deixaram, Caio, cabaleiro.o0 foi a seguinte: por que a igreja canonizou João Paulo II se ele beijou o Alcorão e não se retratou, e a igreja depois não condenou esse ato? Então, a questão de João Paulo II ter beijado o Alcorão, a gente tem até um vídeo aqui no perfil sobre isso. Quem quiser assistir lá também para complementar. É basicamente o seguinte, né? O que aconteceu ali foi um evento onde João Paulo II recebeu em audiência privada alguns líderes, né, de religião muçulmana. E ali naquela audiência, né, conversa vai, conversa vem, o Papa costuma presentear os convidados que presenteiam o Papa. E aí o Papa foi presenteado com um Alcorão, com um livro do Alcorão. E numa atitude muito espontânea, o Papa, como ele sempre foi muito espontâneo dessa forma, ele pegou e deu um beijo. Se você lembrar quem é João Paulo II, você vai saber que sempre que ele chegava num país que ele visitava, o que ele fazia? A primeira coisa que ele fazia? Se inclinava até a terra e beijava o chão daquele local. João Paulo II sempre foi muito espontâneo em demonstrar afeto pelas coisas e pelas pessoas. Então, esse gesto que ele praticou foi um gesto que causou polêmica, causou confusão, né, na cabeça de muita gente. Mas a gente tem que entender esse gesto dentro da figura completa de quem é São João Paulo II e o que ele ensinou no seu magistério. Porque uma coisa é você ver uma pessoa que você não conhece, não sabe a opinião dela fazendo isso. Outra coisa é ver um papo que tem pronunciamentos, né, a respeito do próprio islamismo. Se você procurar na internet pronunciamentos do Papa João Paulo II sobre o islamismo, você vai ver ele falando diversas vezes sobre os erros do islamismo, criticando o islamismo, reconhecendo os defeitos dessa religião. Ou seja, era obviamente uma pessoa que não tinha um pensamento de relativismo religioso. Obviamente não era uma pessoa que era fã ou propagadora do islamismo ou tinha a religião islâmica como uma religião igual à Igreja Católica. É o Papa do documento Dominus Iesus, que fala claramente que a Igreja Católica é a única Igreja de Cristo. Né? Então o pontificado dele foi marcado por várias e várias afirmações e confirmações da fé católica e da doutrina tradicional da Igreja. Então nós devemos, dentro desse aspecto que nós devemos entender todo o ato de João Paulo II. O ato isolado que ele praticou dentro de todo o seu magistério, dentro de toda a sua pessoa. João Paulo II não era um relativista religioso. Ou seja, nós nunca conseguiremos saber qual era a intenção interior do Papa ao fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Né? O problema todo dos tradicionalistas é isso. Ele vê um ato externo e fala, já era, agora o Papa apostatou da fé. Não, pera lá. Você não sabe se o Papa apostatou. Eu posso estar aqui numa conversa com você, né? E falar alguma coisa aqui que possa sair espontaneamente, talvez esteja equivocado, e aí eu não estou apostatando da fé por causa disso. Ou seja, atos voluntários ou involuntários, né, espontâneos no caso, atos externos não significam muita coisa. Né? Então, a questão toda é essa, não devemos julgar a intenção do Papa ao ponto de apontar uma má intenção nele.
São Tomás de Aquino ele falava, é melhor você pensar bem de uma pessoa má do que pensar mal de uma pessoa boa. Ou seja, se a pessoa é má, é melhor que você pense bem dela do que uma pessoa boa você pensar mal. Então, é a questão do juízo temerário, né? Assim, de fato, o ato de João Paulo II, analisando de, ato, de forma fria, foi um ato repreensível? Foi um ato escandaloso? Pode ser que sim. Só que a gente tem que entender que, às vezes, ele não teve a intenção de causar esse escândalo. A intenção dele pode ter sido a melhor possível. Pode ter sido simplesmente uma questão de carinho, receber um presente, não, vou beijar esse presente aqui. Às vezes ele nem pensou que era o Alcorão que estava na mão dele. Sabe quando você tem alguma atitude tão espontânea que você só vai ver o que você fez depois? Então, existe todos esses aspectos, né? Agora, existiu sim um comentário de uma pessoa próxima do Papa a respeito desse ato. Não foi um comentário oficial à igreja, mas foi um comentário de alguém próximo que disse que o Papa João Paulo II tinha feito isso com uma demonstração de carinho pelo presente, né? Com uma demonstração de respeito, né? Por aquela pessoa que tinha dado o presente. Nós temos que entender também uma outra coisa, que a gente já falou de todo o contexto que o Papa ensinou no seu magistério. Aqui a gente já falou que a gente não tem como saber das intenções interiores do Papa. A gente tem como entender que ele não teria uma má intenção por tudo aquilo que ele já fez, por tudo aquilo que ele já ensinou, por tudo aquilo que ele já era, né, antes desse ato acontecer. Mas tem que entender também que os santos, né, que a gente entra na questão da canonização dele, os santos não são pessoas impecáveis. Os santos não são pessoas que não podem cometer nenhum deslize, não tem defeito nenhum. Não é isso. Os santos tinham defeitos, os santos têm defeitos e até pecados. Os santos são pessoas que podem errar, podem cometer excessos. E aqui a gente usa o maior exemplo, São Pedro, né? Já que a gente está falando de um Papa, vamos falar de um outro Papa, São Pedro. Quando São Pedro foi repreendido por Paulo, ele não estava cometendo nenhuma heresia. Assim como João Paulo II não cometeu nenhuma heresia. Mas São Pedro, por exemplo, ele estava, né, sendo covarde naquele momento em que ele se distanciou dos gentios para não desagradar os judeus. Sendo que o mesmo Pedro, depois no Concílio de Jerusalém, vai declarar que gentios e judeus possuem igualdade diante de Deus na igreja e que a lei de Moisés não precisava mais ser seguida. Então, de um lado, você tem o Pedro como Papa, né, ensinando a toda a igreja sem errar, de outro, você tem ele como uma pessoa que tem erros, tem falhas, tem defeitos. E São Pedro é santo. Assim como você estudando a história da vida dos santos, você vai encontrar muitos defeitos e pecados que eles cometeram, né? Então, canonizar alguém não significa que essa pessoa tem que ser indefectível, mas sim que a vida dela, como um todo, demonstrou virtudes heróicas e sinais de santidade. Está respondido. Saindo de um extremo para o outro, né? Do extremo do que para alguns poderia ser um relativismo, modernismo. O Guilherme Vasques deixou a seguinte pergunta: o tradicionalismo pode ser considerado em algum grau uma heresia parecida ao protestantismo? Essa pergunta é muito boa e muito polêmica, né? Quem sabe depois eu faço um corte sobre ela. O que acontece é que eu defendo aqui no perfil que o tradicionalismo é uma heresia. E aí muita gente, até continuista, chega para mim e fala, não, isso é um absurdo. A igreja nunca disse que o tradicionalismo é uma heresia. E que, enfim, começa a resmungar, dizendo que Lefebvre nunca disse uma heresia, e etc. A gente tem que entender algumas coisas. Uma heresia... Acho que tem uma pergunta aí. Ah, tá, tem um comentário aqui. Uma heresia, ela é o quê? Ela é uma negação de uma verdade de fé. Agora, essa verdade de fé, ela pode ser negada de forma explícita ou de forma implícita. Quando Lutero pregou as 95 teses, né, teve algumas teses que foram condenadas que não necessariamente eram em si mesmas heréticas. Porém, elas estavam tão mal formuladas e tão equivocadas que elas
provinham de um pensamento herético. Então, por exemplo, nós temos diversos fatos dentro do tradicionalismo, fatos históricos, que comprovam a dificuldade, né, que nós temos com o tradicionalismo quanto à doutrina. O próprio Marcel Lefebvre, na sua carta endereçada aos bispos, que ele ia sagrar, os 4 bispos, os 4 futuros bispos, ele diz que estava fazendo aquele ato porque os cargos de autoridade da igreja e a cátedra de Roma e a cátedra de Pedro estavam tomados pelo anticristo. E que ele estava dizendo? O Papa era um anticristo. Os bispos em comunhão com ele eram anticristos. Agora eu pergunto, chamar o Papa de anticristo não é uma heresia? Dizer que o Papa pode estar a serviço do diabo para poder destruir a igreja não é uma heresia? Ele disse claramente isso sobre Paulo VI. Que Paulo VI estava, né, a serviço da destruição da igreja. Ele estava promovendo a destruição da igreja. E ele, inclusive, flerta com o sede-vacantismo e ele questiona se de fato existe um Papa no trono de Pedro, no pontificado de Paulo VI. Isso são palavras de Lefebvre. Tem publicações sobre isso aqui no nosso perfil. Então, se isso não é uma heresia, né, eu não sei o que isso é. Agora, vão dizer, não, mas nem todo tradicionalista vai concordar com essas palavras de Lefebvre. Beleza? Mas o problema do tradicionalismo não é somente essas palavras de Lefebvre, mas é um outro problema, que é uma negação da indefectibilidade da igreja. Ah, mas nenhum tradicionalista nega que a igreja é indefectível. Não nega de forma explícita, na teoria, mas nega de forma implícita, na prática. Porque se você assume que 20 concílios ecumênicos eram indefectíveis, mas veio o Vaticano II, que era pastoral, e por isso ele ensinou erro e heresia e não deve ser assim, você está dizendo que a igreja errou ao ensinar, que o Papa errou ao ensinar toda a igreja. Se você diz que o Papa está promovendo o erro, né, que o catecismo amarelo contém heresias, contém erros, que são perigosos para a fé, você está dizendo que a igreja errou, logo ela está defectiva. Se você está dizendo que o Papa Francisco é um herege porque ele falou alguma coisa que deu para entender outra coisa, que foi ambíguo, ou que o documento Fiducia Supplicans, que a gente comentou aqui, ensina o erro quanto à moral da igreja, você está dizendo que a igreja falou. Então, assim, quando você assume que o Papa, no ofício do seu magistério, pode ensinar o erro a toda a igreja deixou de ser indefectível. Inclusive, eu tenho um vídeo que vai sair no meu canal do YouTube na terça-feira, eu deixo registrado aqui, sobre a infalibilidade da igreja, refutando esse argumento tradicionalista. Os tradicionalistas vão dizer o seguinte: não, nós não negamos que o Papa é infalível, mas ele só é infalível em casos raros e por normas muito estritas. É quase impossível um Papa ser infalível, é só quando ele proclama um dogma. Tá? Então, nós temos diversos anos na história da igreja em que nenhum dogma foi proclamado, que o Papa guiou a igreja por seu magistério ordinário, então todos eles estavam, né, podendo cair no erro. Só que eles não reconhecem isso. Só reconhecem que depois do Concílio Vaticano II caiu em erro. Então a igreja ela foi boa até 1964. Depois ela começou a ensinar o modernismo, a heresia, etc. Ou seja, isso claramente atenta contra o dogma da indefectibilidade da igreja. Porque por mais que o Papa não esteja se pronunciando ex cátedra infalivelmente, ele tem autoridade sempre que ensina a toda a igreja. E não pode conduzir a igreja ao erro. Senão os porcos do inferno prevaleceram. Então, se eu não posso confiar no Papa, que é o vigário de Cristo, eu vou confiar em quem? Na minha opinião? Então, eu vou ser protestante. Porque aí é a minha interpretação que vale, e não o que a igreja diz. Então, nesse ponto, eu afirmo categoricamente o tradicionalismo é uma heresia, na medida que ele rejeita um concílio ecumênico e rejeita documentos do magistério dos papas, dizendo que contém erros, pecando assim contra a indefectibilidade da igreja.
Por isso, é uma heresia. Eu me lembro que, eu não sei se foi o Padre José Eduardo, que também se envolveu esses dias, né? Se foi uma outra live com alguém que eu escutei, não me lembro agora, que até, não sei qual foi a pergunta, mas que se brincar. Não, me lembrei. Eu acho que foi a live, deixa aqui a sugestão, se você não assistiu, assista, pessoal. A live do Pedro Afonseca com o Bernardo Kister. Quando o Pedro, ele pegava, acho que foi Pedro, que dizia que se brincar para além de heresia, também poderia até entender o tradicionalismo como um cisma mesmo, se eu não me engano, algo assim. Você que está aqui, né, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, coloque aí nos comentários, que eu estou apenas passando aqui aquelas que a gente conseguiu selecionar das várias que nos mandaram na caixinha de perguntas. Próxima. Caio, nem eu entendi essa daqui, na realidade, no fundo, no fundo. Não sabia nem que tinha acontecido isso. Por que Bento XVI elogiou Lutero, além de outros papas, sendo que todos os santos abominaram as obras dele? Então, ele deve estar se referindo a um evento que teve na Alemanha, que Bento XVI ele participou de um evento numa igreja luterana, e, se eu não me engano, não sei se era uma comemoração da Reforma. Ele estava lá e ele fez uma palestra. Está até está no site do Vaticano essa palestra dele. Né? Quem quiser pode entrar lá e dar uma olhada. É um discurso. Nesse discurso, ele pontua alguns pontos positivos na pessoa de Lutero. O amor a Nosso Senhor, né? O zelo pela Bíblia, pela Sagrada Escritura, o zelo de Lutero, né, por Cristo. Ele põe algumas coisas ali que ele, na opinião dele, eram pontos positivos na pessoa de Lutero. Né? Conversando com luteranos, ele fez essa abertura de diálogo, pontuando essas circunstâncias positivas. Agora, isso é uma opinião do Papa. O Papa não estava em exercício do seu magistério, ele estava num evento como chefe de Estado, como líder da igreja. Ele fez um discurso pontuando, na opinião dele, algumas características louváveis em Lutero. Você é obrigado a concordar com essas características e concordar que Lutero tinha pontos positivos, como o Papa Bento XVI falou? Não, porque a análise a respeito de uma pessoa é muito subjetiva. Você pode achar pontos positivos em mim que uma outra pessoa agiu o contrário. Né? Eu posso achar pontos positivos em você que nem você concorde. Então, assim, a análise de pontos positivos ou negativos em determinadas pessoas, ela acaba sendo muito subjetiva. Ela parte de uma análise pessoal, uma cosmologia, com uma visão própria, né? Então, eu enxergo pontos positivos na minha esposa e tem gente que não enxerga. Eu enxergo pontos negativos e tem gente que não enxerga. Então, essa questão de pontos positivos e negativos, de elogiar ou criticar, vai muito da análise subjetiva de uma pessoa. Agora, o que nós devemos pontuar é o seguinte: é contra, né, contra a moral da igreja ou é contra a verdade elogiar pessoas, no sentido de que eu não posso mais elogiar ninguém que eu tenha alguma discordância. Não existe nenhum ser humano que... Existem algumas pessoas que são tão ruins que não possuem nenhum ponto de qualidade. Essa deve ser a pergunta. Existem pessoas que só têm pontos negativos? Se você pegar qualquer pessoa que seja vista pela sociedade como, né, ruim, pega qualquer ditador aí, qualquer personagem histórico que é visto com maus olhos pela sociedade. Se você for honesto, você consegue tirar qualidades, inclusive, dessas pessoas. Porque se nós fôssemos completamente depravados e ruins, ao ponto de não ter nada de bom que se aproveitar, então nós não somos nem seres humanos mais, nós viramos demônios. Entende? Então até as piores pessoas, as pessoas mais malignas, os piores psicopatas, têm pontos positivos, têm qualidades
né? E pode ter até virtudes, no sentido genérico da palavra, né? Então, você tem pessoas que você possa discordar, que possam estar erradas, que possam ser heréticas, que possam até mesmo estar no inferno. Mas enquanto viviam nessa terra, poderiam ter pontos positivos. Você pega Judas, por exemplo. Judas é uma pessoa cheia de pontos negativos. Mas alguma coisa positiva nele tinha. Porque nosso Senhor não ia chamar ele se não visse nada de bom nele. Então, não é porque uma pessoa saiu da igreja, se perdeu, né, caiu na heresia, que ela só tem pontos negativos. E é impossível você elogiar qualquer coisa dela. Até os nossos piores inimigos nós podemos achar algo de bom. E foi nisso que o Papa Bento XVI conseguiu achar uma brecha de diálogo com os luteranos. Ele não precisou abrir mão da doutrina católica. Ele não falou assim, olha, Lutero estava certo, hein? A Igreja Católica está errada, Lutero estava certo, vamos acabar com isso tudo, vamos fazer que a Igreja Luterana seja a igreja oficial fundada por Cristo. Não foi isso que ele falou. Ele não falou que Lutero estava certo e a igreja estava errada. Ele falou, Lutero tem esses pontos que eu admiro, esses pontos positivos, essas qualidades. O que não necessariamente aprova toda a sua conduta. Entendeu? É isso. A próxima e última pergunta, Caio. Eu acho que você mais ou menos respondeu na anterior. Sem ser essa que você respondeu agora, na outra, na realidade. Mas deve ser ver, se você queria completar. Foi do Juan Paiva. Como funciona, de fato, a infabilidade, acho que é infalibilidade, né, papal? Os sedivacantistas costumam atacar ela. Olha, é uma Que se você pergunta... achar, que eu também tive que se você achar que só isso aqui, eu até acho que seria assunto para uma live toda, se brincar, olhando agora a pergunta, assim, eu até pensei nisso. Acho que isso é uma resposta para uma live toda, mas fica essa ideia. Não, eu vou responder aqui basicamente, só que eu não vou falar tudo, porque tem um vídeo no meu canal para sair na terça-feira. Se eu falar tudo, vou acabar dando spoiler aqui, né? Mas vou falar de uma forma mais genérica, dois pontos que nós devemos levar em consideração. Que é uma visão não minha, mas é uma visão de teólogos continuistas, né? Que está muito fundamentada no magistério da igreja. O problema dos tradicionalistas é que, como eu falei, eles restringem a infalibilidade papal a eventos raros, estritamente burocráticos. Então, como, por exemplo, eles vão dizer que o Papa só foi infalível a última vez em 1950, quando proclamou o dogma da Assunção da Virgem Maria, Pio XII. Só que se isso fosse verdade, na época de São João Paulo II, ele não teria se pronunciado como se pronunciou na Ordinatio Sacerdotalis, quando ele falou que a igreja não tem faculdade de ordenar mulheres. Inclusive, não sei se eu vou ter aqui agora, para reproduzir para vocês o que ele diz. O magistério da igreja ele pode funcionar de duas formas. Na forma ordinária, que é as encíclicas, as declarações, né, os decretos, aqueles documentos que o Papa usa para ensinar toda a igreja no seu magistério normal. E pode haver também pronunciamentos extraordinários, que podem ser feitos tanto em um concílio ecumênico, quanto também através de um dogma proclamado solenemente. Então, existem duas formas do Papa ensinar toda a igreja. Uma forma ordinária, mais comum, uma forma incomum, extraordinária. Os tradicionalistas dizem que essa forma extraordinária é a única que abrange a infalibilidade do Papa. E eu vou mostrar aqui que isso não é verdade. Por quê?
Porque, segundo o Vaticano I, o Concílio Vaticano I, o Papa é infalível em 4 condições. Vou já falar para vocês. Deixa eu só achar aqui. Esse daqui. Aqui, achei. Então, o Concílio Vaticano I diz que são 4 condições. Quando o Papa fala como pastor e mestre de todos os cristãos. Então, ele tem que falar como pastor e mestre. Ele tem que usar o seu ofício de ensino. Vamos falar como pastor e mestre de todos os cristãos, definindo, com a sua suprema autoridade apostólica, definindo ex cátedra, né, da sua cátedra, seu ofício, algo referente à fé moral. E isso tem que ser para toda a igreja. Ele tem que falar como pastor e mestre de todos os cristãos, definindo algo sobre fé e moral para toda a igreja. Isso são as condições para a infalibilidade. Isso acontece em concílio ecumênico, como aconteceu em vários ao longo da história da igreja, acontece na proclamação de um dogma, mas também acontece em declarações ordinárias do Papa. Pode acontecer, como é o caso da Carta Apostólica de São João Paulo II, Ordinatio Sacerdotalis, onde ele vai responder sobre a questão da ordenação de mulheres. Inclusive, vai sair um vídeo sobre isso sábado no meu canal. Aqui eu estou adiantando uma parte, eu estou dando spoiler aqui. E ele vai falar o seguinte. Olha só o que ele vai dizer aqui. Portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto de máxima importância, que pertence à própria Constituição Divina da Igreja, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos. Opa, ele está falando com pastor e mestre aqui. Em virtude do meu ministério, está usando o poder apostólico dele, poder de Papa. Declaro que a igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres. Está falando sobre algo que é de fé. E que esta sentença deve ser considerada como definitiva. Está definindo. Por todos os fiéis da igreja, para toda a igreja. Ele, dentro dessa frase, deixa claro as 4 condições que o Concílio Vaticano I fala que o Papa, quando fala ex cátedra, não pode errar. É assistido pela infalibilidade. Aqui ele completa da checklist nas 4 condições. Fala como pastor, segundo o seu ministério de confirmar os irmãos, declara algo sobre fé, que é sobre a ordem sacra, né? É definitivo, define e é para toda a igreja. Então, aqui não é um dogma solenemente proclamado. Aqui não é um concílio ecumênico. É um documento ordinário do magistério de um Papa. Então, só aqui a gente já vê que a infalibilidade do Papa é muito mais abrangente do que as pessoas costumam pensar. Né? Então, existem essas 2 formas dele ser infalível. Agora, para não me aprofundar muito, para não dar spoiler no próximo vídeo que vai sair no meu canal, também deixo a seguinte observação. Sempre que a igreja se pronuncia sobre algo de fé e moral, mesmo não usando essa fórmula completinha, quando ela se pronuncia para toda a igreja, ela também não pode errar. Por mais que não esteja dentro de uma definição. Tá? Ela não pode estar se equivocando ou caindo em erro. Eu acho que é isso. Tem mais alguma? Não, em resumo, foram essas mesmo. Passo para você a palavra agora, Caio, para que você tanto nos dê suas considerações finais, como a resposta à seguinte pergunta. Se não é nem modernista, nem tradicionalista, se é para sermos católicos, então
quais os conselhos, né? Se você tem 1 ou 3 conselhos que poderiam nos dar, quem está assistindo essa live, quem vai vê-la depois, para justamente não cair no erro dos extremos e ser o que é para ser, católico, nesse caso, né? Como garante o que é esse ser católico, né? Vamos dizer assim, sem cair nos extremos. Aí, ao passo que você responde isso, você pode também já deixar suas considerações finais. Ok. Bom, a igreja ensina que nosso Senhor Jesus Cristo ele instituiu Pedro como sinal visível de unidade. E os sucessores de Pedro também. Se a igreja é una e nosso Senhor Jesus Cristo quer que sejamos um, essa unidade só é possível se estivermos ligados e submissos em tudo ao ministério do sucessor de Pedro, que é o Papa. Ser católico exige isso de forma indispensável. Se não fosse por isso, os ortodoxos seriam católicos, porque eles possuem várias doutrinas em comum conosco. Sacramentos válidos, missa válida, Eucaristia válida, sacerdócio válido, tudo isso. Mas um ponto separa de nós, que é a submissão ao Romano Pontífice. Então, se o católico não tem esse ponto, ele não tem nada. Ele pode parecer católico, né? Aquele negócio. Tem forma, tem cheiro, parece, mas não é. Né? Pode parecer católico, pode professar alguma coisa relacionada à fé católica, pode até parecer mais santo do que os demais. Mas se ele não tem a submissão ao Romano Pontífice, a verdadeira obediência, ele não é católico. Então, para ser católico, para não ser nem modernista nem tradicionalista, basta você estar com o Papa. Por quê? Se o Papa tem a promessa de Cristo de que ele nunca poderá ensinar o erro à igreja, o Espírito Santo assiste ele, que a igreja é indefectível, você sabe que se o tradicionalismo é um erro e se o modernismo é um erro, esse erro nunca pode ser adotado pela igreja, porque a igreja nunca pode ensinar o erro. Se a igreja nunca pode ensinar o erro, e a igreja ela condena tanto o modernismo quanto o tradicionalismo, né? Porque se assim não fosse, Lefebvre não teria sido excomungado. Né? Então, se a igreja condena o tradicionalismo e ela condena o modernismo, e ela não pode errar, então de duas umas. Ou a igreja é uma farsa, ou o tradicionalismo e o modernismo são uma farsa. Então estar com a igreja é sempre o caminho mais seguro. Sempre. Ah, mas eu não entendi isso que o Papa falou, isso foi escandaloso. Ele falou uma coisa que eu fiquei em dúvida. Pareceu que ele estava falando uma heresia. Pera lá, você não é o juiz da igreja. Então, segure a onda. Não tire conclusões precipitadas. Procure a orientação de alguém que entende de teologia. De alguém que consegue compreender a fala do Papa e tem o preparo para poder te mostrar que a confusão não vem do Santo Padre, mas vem da sua cabeça. Muita gente, quando vê uma suposta contradição, um suposto erro, suposta heresia que um Papa fala, já parte logo para tomar uma conclusão, uma decisão, tirar uma conclusão daquele fato, né? Condenar o Papa. Um ato de humildade é muito necessário. Diversas vezes eu me deparei com as falas do Santo Padre e eu falei, caramba, como que eu consigo conciliar isso com a doutrina católica? Parece que isso aqui é inconciliável. Só que eu não fui para a internet militar e falar que o Papa estava errado. O que eu fiz? Era lá. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Fui atrás da fala na íntegra, fui atrás da fonte primária, fui atrás de algumas explicações e comecei a perceber que, de fato, muitas coisas que o Papa falava, a mídia tirava de contexto ou estava picotado pela metade. É o que o irmão falou, né, no início do vídeo. Ele comentou, né, aquela questão que um perfil aí publicou uma frase do catecismo. Quando você olha aquela frase do catecismo, você fala, caraca, o catecismo fala isso, que absurdo. Quando você vai olhar todo o parágrafo, você entende que aquilo não tem nada demais. Ou seja, isso acontece muito com as falas dos papas. Principalmente do Papa Francisco, foi utilizado muito ideologicamente pela mídia, né? Então ele falava um negócio, a mídia ia lá
cortava a fala dele, botava uma inferência em cima daquilo ali. Então, no final das contas, nunca julgue precipitadamente. Na verdade, nunca julgue, né? Eu não estou falando nunca julgue aqui por causa daquele bordão não julgueis. Não, não sou desse tipo, né? A questão aqui não é o não julgueis. A questão aqui é quem você está julgando. Porque existe um dogma que foi proclamado pelo Papa Nicolau I. Pouca gente conhece isso daí. Mas que diz o seguinte: a sé primeira não será julgada por ninguém. A Santa Sé e o Papa não pode ser julgada por ninguém. Somente um outro Papa que é de igual dignidade que o seu antecessor pode julgá-lo. Então, se a igreja não pode ser julgada por ninguém, mas somente por ela mesma, então já começa por aí. Você não tem que julgar a igreja. Ah, mas eu não concordei, não sei o que. Não sei. Sossega, fica na sua, respira, vai rezar. Se você não concordou, suspende o seu juízo, não dá opinião, vai procurar alguma coisa para fazer, deixa a poeira baixar, depois você se debruça naquele assunto, se aprofunda, que você vai descobrir que quem estava errado era você. É isso que eu tenho para falar. A Letícia, Caio, deixou a seguinte pergunta. É verdade que os teólogos Yves Congar e Karl Rahner foram silenciados pelo Papa Pio XII por suas obras conterem heresias e depois eles participaram do Concílio Vaticano II? Então, parece que, não sei se eles chegaram a ser silenciados, mas talvez investigados, né? E acabaram perdendo um pouco da influência e da autoridade que tinham, né? Foram suprimidos nessa época. Isso é um fato. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte: Congar, Yves Congar e Karl Rahner, né? Karl Rahner eu não vou saber dizer exatamente. Mas Congar tem o Congar e tem o outro lá que também participou do Concílio Vaticano II, que a gente vai falar muito dele, que é o. Agora me fugiu não. Mas a questão toda é a seguinte: eu não vou aqui me pronunciar necessariamente sobre eles, né? E teria que ver tudo o que aconteceu. Mas a questão é o seguinte: não é só porque uma pessoa ela é silenciada, ou ela recebe uma disciplina, ou é investigada, ou perde algum cargo na igreja num determinado momento, que ela necessariamente é um herege. Para que a gente diga que alguém é herege, ela tem que sofrer uma punição grave. Excomunhão, por exemplo, né? Tem que ser anatematizado pela igreja, tem que ser condenado aos seus escritos, alguma coisa do tipo. Tem que ser algo oficial, né? Ó, isso daqui, quem concordar com isso daqui, seja anátema, está excomungado, isso aqui não vale. Entendeu? Agora, existem até na vida dos santos algumas coisas que foram silenciadas, que foram investigadas e até mesmo suprimidas, e que depois se analisou que o santo estava, não tinha nada de errado. Você vê, por exemplo, na vida de São Padre Pio. São Padre Pio ele foi silenciado, né? Ele foi disciplinado pelo Papa, se não me engano, Pio XI, antes do Pio XII. Ele foi proibido de celebrar missa em público e atender confissão. Porque tinha diversas acusações contra ele. Ele estava sendo investigado pelo Santo Ofício. E aí o Papa falou: olha, as coisas estão bem complicadas, vamos calar um pouquinho esse padre aí, vamos deixar ele, né, em disciplina, porque a confusão está ficando grande. E aí disciplinaram o Padre Pio, e depois ele foi inocentado e canonizado. Né? Os escritos da Santa Faustina, por exemplo, foi colocado no index, foi proibido a leitura. Mas foi proibido porque continha heresia? Não, foi proibido porque as pessoas estavam usando aquele livro para poder ensinar algo errado. Então não é que o livro continha heresia. As pessoas estavam usando o livro, deturpando o livro, estavam com base nele ensinando besteira. Então a igreja foi lá e proibiu. Mas veio outro Papa, aquilo que eu falei, né? Um Papa julga outro Papa, né? A igreja julga a igreja. Então, algumas decisões que a igreja toma de suprimir, né, de ocultar, de
afastar alguns escritos, algumas pessoas, em determinados momentos, não condenando em si aquilo ali, mas tirando, né, suprimindo, né, às vezes é apenas um ato prudencial. Um ato prudencial, tipo assim, olha, é melhor eu suprimir isso do que deixar que isso continue. Porque se isso aqui for um erro, já está suprimido. Se não for um erro, pelo menos não corro o risco de que pessoas caiam numa falsa interpretação disso aqui. Então até a própria Bíblia, né? Aconteceu na história da igreja várias vezes que a Bíblia era proibida a leitura para os leigos. E muitos protestantes criticam isso, etc. Mas, gente, isso aqui não tem problema algum. Naquela época, as pessoas não tinham acesso à informação como temos hoje, não tinham um estudo, um preparo como nós temos hoje. A Bíblia era reservada a sacerdotes, sim. Não há problema nenhum nisso. Até porque eles eram os autênticos intérpretes do magistério. Agora, você bota a Bíblia na mão de qualquer um, acontece o que a gente vê hoje. Diversas igrejas aceitas por aí, usando a Bíblia, falando, olha, eu tenho a verdade. Por que a igreja suprimiu a leitura da Bíblia em muitos momentos, deixando apenas na liturgia ali que os fiéis tivessem acesso dentro da vigilância da igreja? Porque a igreja sabia que a Bíblia, mesmo sendo a palavra de Deus, tinha coisas ali que podiam ser interpretadas de forma incorreta. Assim como eu falei do escrito de Santa Faustina. Então, não necessariamente a igreja ter suprimido alguma coisa significa que aquilo ali necessariamente é mal, mas pode, num determinado momento, ser mal interpretado. Então, como que a gente tem que entender essas questões? Se a igreja suprimiu alguma coisa no momento e depois ela aprovou, isso significa que não tinha nenhum erro ali. Que essa supressão foi prudencial, foi para que não houvesse uma deturpação. Então, se a igreja suprimiu um teólogo no passado e depois esse teólogo estava participando do Concílio Vaticano II e ajudando na sua elaboração, isso significa que se ele fosse tão ruim assim, ele não estaria ali. Então a igreja entendeu que alguma coisa de útil ele tinha. Né? Aqui eu não estou fazendo juízo particular sobre a pessoa dele, até porque eu não conheço profundamente. Mas aqui eu estou dizendo sobre a atitude da igreja. A igreja pode suprimir algo num momento e depois permitir outro? Pode. É ela que vai julgar isso, não somos nós. O que cabe a nós é confiar nela. Aí, respondido, Letícia, sua pergunta na realidade, Caio, agora eu passo para que você faça suas considerações finais. Então, minhas considerações finais é pedir que quem está assistindo também reze pelo nosso apostolado, né? Pedir que vocês sigam o perfil aí do centro, né? E também sigam o perfil do continuismo, que é o meu perfil. Se alguém está assistindo essa live, está tendo algum tipo de tentação ao tradicionalismo, eu peço que pare um minutinho, que assista essa live, que entre no meu perfil, veja o material que nós produzimos sobre isso, me chame no direct, vamos conversar. Não tome decisão precipitada. Tá? Reze bastante, porque eu vejo em muitos casos pessoas que aderem a esses movimentos. São pessoas que, de vez em quando, não generalizando, mas eu, em algumas situações, são pessoas que estão com a vida de oração e vida espiritual bem complicadas. Então, a igreja é sempre o caminho mais seguro. Né? Sempre esteja com a igreja. Porque a reflexão que eu faço é o seguinte: Jesus disse à igreja: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Ele falou que as portas do inferno não iriam prevalecer. Ele fez diversas promessas que a igreja estaria até o fim, estaria com ela até o fim, até a consumação do céu. São Paulo vai falar em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ou seja, é mais fácil a igreja estar errada diante disso tudo que Deus prometeu nas Sagradas Escrituras, ou a minha interpretação da igreja está errada. Então, é mais seguro eu confiar na minha opinião, nas minhas conclusões, ou confiar na igreja. Aí a reflexão que eu faço é o seguinte: se você morre hoje confiando na igreja e obedecendo à igreja em tudo, você acha que Deus vai condenar você ao inferno por você ter obedecido à igreja?
E você imagina que Deus, na Sagrada Escritura, disse: quem vos ouve, me ouve. Quem vos rejeita, me rejeita. E aí ele vai te condenar ao inferno por ouvir a igreja, sendo que ele falou que se ouvisse a igreja, estaria ouvindo ele. Deus não entra em contradição. Se você, quiçá, né, quem sabe, né, segundo Santa Teresa d'Ávila, né, ela faz essa comparação. Se você errar, cometer um erro por obedecer à igreja, você pode ter certeza que nem para o purgatório você vai. Porque você está simplesmente obedecendo a Deus. Prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela. Se a gente erra com a igreja, né, isso é uma hipérbole, obviamente, porque a gente não vai errar com a igreja, mas supondo que a gente possa errar com a igreja, Deus é o advogado de quem erra com a igreja. Porque se você erra com a igreja, você está errando obedecendo a Cristo. Ele mandou ouvir a igreja. Se você está ouvindo, você está fazendo o que ele mandou. Se você errar fazendo o que ele mandou, ele vai ser seu advogado e vai te inocentar. Porque ele te garantiu isso. Então, se você erra fora da igreja, aí a responsabilidade é sua. Se você erra com a igreja, a responsabilidade é de Deus, porque ele preserva a igreja. Ele disse que iria preservar até o final dos tempos. Ele prometeu essa assistência. Se a igreja errou, ele que deixou errar. E se ele deixou errar, ele não pode condenar por algo que não é sua culpa. Agora, se você errar na sua conclusão sobre a igreja, na sua desobediência, no seu orgulho, aí, meu amigo, é contigo. É você e Deus, e você vai pagar pelos seus atos. Né? A responsabilização vai ser sua. É isso que eu quero dizer. Pessoal, muito obrigado. Vai sim, Letícia. Eu espero conseguir, assim que terminar aqui agora, conseguir salvá-la assim, ela vai ficar. Caio, meu muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo nesse caso. Né? Deus o abençoe. Deus abençoe o apostolado do continuismo de sempre. Essa certamente será uma de muitas outras lives que nós iremos fazer. Quem sabe, não no meio de uma bagunça como estamos hoje, na realidade, né? Nesse vai e vem, com pessoas atacando de um lado para outro, né? Nesse caso. Mas louvado seja Deus pelo nome da sua vida, louvado seja pelo seu apostolado. Obrigado, Letícia, a todos aqueles que passaram e estiveram conosco aqui. Já vamos quase a 1h30 de live, né? Que Deus nos abençoe e terminemos rezando, né? A São José, também padroeiro do centro, para que ele também cuide, né? Da igreja, como patrono universal da Santa Casa de Deus. O glorioso São José, nas nossas maiores aflições e tribulações. O anjo do Senhor não vos valeu. Valei-nos, São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tira um print aí para eu publicar depois. Já tirei. Ah, vai tirar o catecismo? Pronto. Fica aí, sorrir. Só para causar. Peraí. Calma. Oi? Foi. Leia um catecismo, gente. É isso. Até a próxima. Até mais, minha gente. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.